Um homem bebeu 50 cervejas todo dia durante 6 semanas. Isso foi o que aconteceu com seu cérebro. Vamos chamar o nosso paciente de João para preservar sua identidade. João é um homem de 42 anos que se apresentou ao pronto-socorro com status epilépticos, uma convulsão de 15 minutos. As enfermeiras usaram medicamentos para terminar sua convulsão, mas 5 minutos depois, João começou a convulsionar novamente. Isso não surpreendeu ninguém, pois esta é a segunda vez que ele se apresenta ao pronto-socorro neste mês. Histórico de João. João é um pai. Quando seus filhos eram pequenos, ele os levou para uma pescaria. Ele disse que ia buscar pão e lanches para os peixes, mas nunca voltou. Há 12 anos, João começou a beber todos os dias. Nos últimos anos, ele foi internado no hospital 25 vezes por problemas relacionados ao álcool. Ele sempre contava aos médicos sobre seus filhos e como estava empolgado para melhorar e voltar para suas vidas. João nunca melhorava. Ele sempre acabava voltando para sua cerveja. Cerca de 2 meses atrás, a equipe médica que saía de seu turno no pronto-socorro via João na rua próxima, sentado no chão, desmoronado em uma pilha de suas próprias latas de cerveja. Ninguém podia fazer nada a respeito. Dia após dia, João não bebia para satisfazer seu desejo. Ele bebia apenas para se sentir normal. 50 cervejas diárias eram sua única ingestão dietética por mais de um mês, o que nos dá algumas pistas sobre o que está acontecendo com ele. A equipe médica estava familiarizada com o João bêbado que se apresentava ao pronto-socorro, mas desta vez algo estava errado. O efeito do álcool no sistema nervoso. O álcool é um depressor do sistema nervoso, o que significa que ele retarda todos os processos do cérebro. Mas uma convulsão é o oposto. É todos os processos do cérebro disparando ao mesmo tempo, contrário à ação de um depressor. Você normalmente não tem convulsões quando está bêbado aos 42 anos. João ainda está respirando. Não parece que ele ingeriu qualquer outra coisa. O João bêbado não é o que está se apresentando a este pronto-socorro desta vez, o que significa que algo mais está acontecendo com ele. A possibilidade de abstinência de álcool. É possível que ele esteja sofrendo de abstinência de álcool. O uso crônico e indevido de álcool cria dependência. Esta é uma situação em que estruturas no cérebro se adaptam às quantidades excessivas de etanol colocadas no corpo. Áreas do cérebro que deveriam isolar sinais elétricos são estimuladas pelo álcool, o que significa que após repetida estimulação, mais e mais álcool é necessário para manter o mesmo nível de inibição. Isso é modulado pelo GABA, que é um neurotransmissor importante, e o excesso de etanol induz insensibilidade a ele. Então, mais inibidor é necessário para manter um tom inibitório constante. Isso é chamado de tolerância. Mudanças físicas no cérebro de um alcoólatra crônico. Mas não termina aqui. O álcool também bloqueia um químico no cérebro chamado glutamato, que excita o cérebro. Então, nessa área, mais estruturas que recebem glutamato são construídas na esperança de que o álcool não consiga bloquear tudo e que algum glutamato consiga passar, porque o cérebro precisa dessa excitação para funcionar normalmente. O cérebro de um alcoólatra crônico é fisicamente alterado após anos de uso indevido. Então, se João não bebe há algumas horas, os sinais elétricos não estão mais isolados. O número aumentado de receptores de glutamato não está mais bloqueado, então tudo fica excitado, resultando em status epilépticos, criando uma dependência do álcool. Se ele não beber por um curto período de tempo, coisas ruins acontecem com seu cérebro. O diagnóstico e tratamento inicial. João tem a 6ª convulsão e as enfermeiras a terminam novamente. Mas como podemos ter certeza de que João está em abstinência de álcool? Entre as convulsões, João está confuso e desorientado. Quando perguntado sobre sua última bebida, ele não consegue nem balbuciar uma resposta porque não consegue nem dizer seu próprio nome. Se sua única ingestão dietética foi 50 cervejas diárias por semanas, então ele tem desnutrição proteica.
Ele tem deficiência de vitaminas, que são bem conhecidas por causar problemas neurológicos em alcoólatras crônicos. Ambas podem ser corrigidas facilmente. Se ele precisa de vitaminas, dê-lhe vitaminas e certifique-se de que ele continue recebendo vitaminas. Proteínas também podem ser importantes, mas mais urgentemente, um exame de sangue descobre que João tem hiponatremia crônica. Hiponatremia crônica e seus efeitos. Hiponatremia significa baixo nível de sódio no sangue. Crônica significa que isso vem se desenvolvendo ao longo de várias semanas, apontando-nos para 50 cervejas que ele bebia todos os dias, que estão acumuladas em seu corpo no momento. A hiponatremia também pode ser a causa de suas convulsões, o que nos leva à próxima pista. 50 latas de cerveja representam mais de 17 litros de líquido que entraram no corpo de João diariamente. Curiosamente, no pronto-socorro, João mal urinou, o que significa que não houve realmente um fluxo líquido para fora de seu corpo. Seu corpo está retendo todo aquele líquido e não é apenas de um dia de cerveja. É um acúmulo gradual ao longo de semanas. A falta de sódio e outros eletrólitos. Mas vamos olhar para o nome hiponatremia. Baixo nível de sódio no sangue. Baixo sódio se encaixa porque em uma lata de cerveja há apenas cerca de 10 miligramas de sódio. Isso é aproximadamente a mesma quantidade de sódio que em um copo de água da torneira. Quando a natremia é medida, ela é relatada como a quantidade de sódio presente, dividida por um volume de água corporal. Então, um baixo nível de sódio no sangue pode ser causado por um grande volume de líquido, como 17 litros de cerveja todos os dias. Mas isso também significa que um valor baixo pode ser causado por uma quantidade realmente baixa de sódio entrando no corpo todos os dias. Hiponatremia hipotônica. Geralmente, a hiponatremia é um problema com a água, porque é mais difícil para o corpo equilibrá-la quando algo está errado. Mas se a única ingestão dietética de João por 6 semanas foi 50 latas de cerveja diárias, isso significa que ele tem tanto um grande volume de água que está retendo quanto pouco sódio no corpo, porque a cerveja realmente não tem sal. Mas o sódio não é o único eletrólito que importa aqui. A cerveja também não tem potássio. O potássio também influencia na água corporal através de seu impacto na produção de urina. Mas João também tem hipocalemia, ou baixo nível de potássio no sangue por causa da cerveja. Ambos os eletrólitos, sódio e potássio, interagem com a ureia, que é um produto de degradação da proteína nos rins para ajudar a produzir urina. E João não tem comido proteína ultimamente, embora se ele não comeu por semanas, seus músculos deveriam estar se atrofiando. O papel dos carboidratos na dieta de João. Isso poderia contar como proteína para fazer ureia para a urina, mas isso não está acontecendo porque a cerveja tem carboidratos. Carboidratos que no corpo são decompostos em açúcar e água. O açúcar induz a resposta da insulina, um hormônio anabólico que previne a quebra do músculo, o que significa que não há ureia disponível para a produção de urina. Junto com a hiponatremia e hipocalemia, todos esses fatores estão fazendo com que ele retenha toda aquela água, porque os rins precisam trocar esses eletrólitos para produzir urina. Essa birpotomania, poto de uma palavra grega antiga que significa beber e mania, se referindo neste caso a um excesso, é uma hiponatremia hipotônica que está causando todos os problemas de João. A análise da urina de João. Amostras da pouca urina que ele produziu desde que se apresentou ao pronto-socorro foram analisadas. Nenhum soluto foi encontrado, o que significa que sua urina estava maximamente diluída, o que chamamos de gravidade específica. Mas isso faz sentido. Já estabelecemos que ele tem muita água dentro dele. Quando alguém está bem hidratado, a urina deve estar diluída, mas bem hidratado no caso de João é um eufemismo. Ele deveria estar estourando de sobrecarga de fluidos. Ele deveria estar inchado e inchado em todos os lugares. Ele deveria estar urinando a cada poucos minutos. Mas ele não está. Ele parece, na maior parte, normal.
Então, onde exatamente estão essas centenas de latas de cerveja dentro de seu corpo? O sódio e a água no corpo. Bem, a água corporal deve ter 0,9% de cloreto de sódio. No mundo médico, chamamos isso de isotônico. Isso significa que para cada 1 litro de água, há 9 gramas de cloreto de sódio, que é este sal de cozinha. 0,9% é milhares de vezes mais conteúdo de sódio do que a cerveja. A maior parte da água do corpo não está no sangue, está dentro das células e existe como 0,9% de cloreto de sódio. O sódio cria algo chamado gradiente osmótico. Isso significa que onde quer que o sódio esteja, a água fluirá em sua direção. A experiência científica. Em um pequeno experimento científico, dissolvo sal nesta água e a coloco em um tubo. Submerjo o tubo em uma piscina de água que não tem sal dissolvido. Você verá que a água flui para o tubo. A água flui em direção ao sódio. Então, se a água do corpo de João foi diluída por centenas de latas de cerveja, isso significa que a água nas células está mais salgada. E porque a água flui em direção ao sódio, a água do corpo de João está fluindo para suas células. Isso significa que seus órgãos, como o fígado e os intestinos, estão começando a inchar com água. Isso deve estar ok, porque o abdômen é macio. O impacto no cérebro. Mas e o cérebro? Está fechado em um espaço rígido. O crânio tem apenas espaço para uma expansão do cérebro de 8% antes de começar a se esmagar contra as laterais do crânio e escorrer para as suturas, ou as lacunas do crânio, comprimindo o fluxo sanguíneo à medida que partes do cérebro de João começam a necrosar, ou literalmente morrer. Esse dano pela expansão cerebral é conhecido como herniação, e significa danos cerebrais permanentes no caso de João, voltando-nos para suas convulsões. A correção da hiponatremia. Se a hiponatremia de João é causada por uma baixa ingestão diária de sódio, então simplesmente dar-lhe sal resolverá seus problemas. Curiosamente, esta é uma das poucas instâncias de hiponatremia onde dar apenas sal é a solução. Mas a equipe médica não pode dar-lhe comprimidos por via oral, porque ele está desorientado. Dar-lhe qualquer coisa por via oral pode causar engasgos. Então, ele recebe uma pequena injeção de cloreto de sódio a 3%. Pequena injeção porque ele não precisa de mais fluido. E cloreto de sódio a 3% é mais salgado do que soro fisiológico isotônico a 0,9%. A recuperação de João. Dentro de algumas horas, João produz galões de urina. Seus rins conseguem trocar os sais por água que começa a sair de seu corpo. Suas convulsões param e ele recobra a consciência enquanto os medicamentos são administrados para sua abstinência de álcool. A equipe médica repete a injeção de cloreto de sódio a 3%, mais 2 vezes ao longo do dia, para ajudar com o edema cerebral. À medida que os dias passam, os níveis de sódio de João se normalizam. Ele está em condição estável. Ele recebe vitaminas e proteínas. Ele se recupera e está bem o suficiente para receber alta do hospital. Complicações neurológicas. Mas pouco antes dos médicos assinarem sua alta, João se queixa de fraqueza geral. Sua fala está arrastada e incoerente. A consulta com a neurologia encontra déficits de coordenação em João. Seus movimentos nos membros acima da cintura estavam descoordenados, com o posicionamento pretendido muitas vezes não atingindo o alvo em comprimentos variados. Isso é chamado de dismetria. Dis significando errado e metria significando comprimento. Da mesma forma, ele tinha disdiadococinesia, o que significa que sua capacidade de realizar movimentos alternados rápidos foi comprometida. Neurodegeneração e paralisia. Tudo isso aponta para uma possível neurodegeneração em João, que piorou desde que sua hiponatremia foi corrigida dias atrás, porque ele não tinha esses problemas naquela época. Ele não está pronto para ser liberado.
À medida que as horas passam, ele se torna fraco nos 4 membros. As enfermeiras pedem que ele mova os braços e as pernas, mas não há resposta. Seus músculos estão flácidos e seus membros ficam paralisados. Uma ressonância magnética do cérebro revela que João tem mielinólise central pontina. Lise significa destruição da mielina, a bainha condutora que cobre as células nervosas. E central pontina refere-se à ponte central do cérebro, onde ela se conecta ao tronco cerebral para transmitir impulsos nervosos por todo o corpo. A crônica hiponatremia de João. Se sua hiponatremia foi corrigida e João está sóbrio há muitos dias sob supervisão médica, então como ele poderia de repente se tornar paralisado? Bem, você se lembra do nome hiponatremia crônica? Crônica significa que seu corpo teve uma baixa presença de sódio no sangue ao longo de semanas a meses, devido às 50 cervejas que ele bebia todos os dias. Quando a presença de sódio no sangue começa a diminuir, a água começa a fluir para as células rapidamente. O cérebro começa a inchar um pouco nessa fase inicial, mas o cérebro tem uma saída chamada líquido cefalorraquidiano, que flui para a medula espinhal e acolchoa o cérebro dentro do crânio. Adaptação do cérebro e mielinólise osmótica. Quando a hiponatremia é crônica, o inchaço, mesmo que lento, continua acontecendo, e o cérebro é forçado a bombear sais orgânicos ou sais contendo carbono para evitar mais inchaço. Esses sais orgânicos são como o sódio, na medida em que onde quer que estejam, a água fluirá em sua direção. Então, quando eles estão fora do cérebro, a água os seguirá para fora. E por causa dessa adaptação, é por isso que o cérebro de João não inchou imediatamente após apenas algumas semanas bebendo 50 cervejas todos os dias. Porque enquanto ele estava perdendo sódio lentamente dia após dia, as adaptações no cérebro estavam se ajustando à hiponatremia crônica. A dificuldade da correção do sódio. A correção do sódio em um paciente como João é difícil devido a todos os distúrbios metabólicos dentro de seu corpo, alguns dos quais são desmascarados após a iniciação da terapia. Seu cérebro adaptado começou a encolher na presença de sódio. Sódio e potássio entraram rapidamente em suas células cerebrais por design, sem a presença adequada desses sais orgânicos, porque esses levam tempo para serem bombeados e entrarem nas células cerebrais. Quando há uma alta presença de sódio em uma célula, o DNA lá começa a se quebrar. A célula pensa que foi mortalmente danificada e inicia a morte programada devido a essas quebras de DNA. Isso acontece em todas as células do corpo e é um mecanismo de defesa contra coisas como câncer. Mas nas células do cérebro, a bainha de mielina de João descama e partes de seu cérebro começam a morrer novamente, deixando-o paralisado para a vida. A hiponatremia crônica é um caso completamente diferente da hiponatremia aguda, onde o cérebro não teve tempo de se adaptar, significando que a correção, no caso agudo, pode ser rápida e agressiva na tentativa de salvar alguém do edema cerebral e resultante herniação cerebral. A birpotomania pode ser difícil de identificar se você não souber o que procurar, porque os distúrbios eletrolíticos são tão comuns no alcoolismo crônico. E alcoólatras crônicos podem não lhe dizer exatamente o que aconteceu, porque podem nem mesmo saber. Cerca de 18% dos pacientes que têm birpotomania estão em risco de desmielinização osmótica. E hipocalemia e hipofosfatemia também são fatores de risco aumentados para isso, especialmente porque esses pacientes quase sempre estão gravemente desnutridos, como João. Tratamento e prevenção. Para prevenir tais casos, é crucial que indivíduos que lutam contra o alcoolismo busquem ajuda médica e psicológica. O apoio de amigos e familiares também desempenha um papel vital na recuperação. Profissionais de saúde podem desenvolver planos de tratamento personalizados que incluam terapia de reposição nutricional, apoio psicológico e estratégias para lidar com a abstinência. João é um exemplo trágico das consequências do abuso crônico de álcool e da negligência médica.
Seu caso destaca a importância de um diagnóstico precoce e de intervenções adequadas para prevenir complicações graves, como a hiponatremia crônica e a mielinólise central pontina. Enquanto João recebeu tratamento para sua condição, sua história serve como um lembrete sombrio dos perigos do alcoolismo e da importância de uma abordagem holística e contínua para a recuperação. E é isso, amigos. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe esse caso médico sensacional com seus amigos. Aproveite e continue por aqui assistindo a mais vídeos do nosso canal, escolhendo um desses vídeos que estão na tela. Nos encontramos no próximo vídeo. Até logo, pessoal!